Olá, mensagem. Quero deixar uma mensagem para você na data de hoje, em nome de Jesus. E se essa mensagem vier a falar com você, eu te peço, não em meu nome, mas em nome de Jesus, que você passe essa mensagem adiante, para que a gente possa entender e prosseguir a entender o que Deus requer de nós em nome de Jesus. Vou fazer uma mensagem mais breve, mais curta, para que você possa, em qualquer lugar, dentro do ônibus, na escola, indo para o serviço, voltando do serviço, que você possa estar assistindo ela em nome de Jesus. A sua comunicação comigo sobre essa mensagem, o que você achou, que você não concordou, é muito importante para mim, para a gente continuar estudando, continuar buscando e continuar fortalecendo no Senhor em nome de Jesus. A pergunta que é muito feita em muitos lugares: será que todas as igrejas nos levam para o céu? Será que todas as igrejas têm salvação de almas? A resposta é não. A resposta é não. Não são todas as igrejas que têm plano de salvação de almas. E eu vou mais além. Hoje, no tempo de hoje, com as modernidades de hoje, nem muitas igrejas, a maioria das igrejas evangélicas estão se perdendo. Muitas igrejas evangélicas estão se desvirtuando do Evangelho de Deus. E eu quero trazer algumas coisas aqui para que nós possamos entender qual que é a igreja perfeita e agradável a Deus. Talvez você está dentro de um ministério, dentro de uma igreja, e talvez você tenha se perguntado: será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou aprendendo as coisas certas? Será que meus líderes, pastores, anciões, padres, têm me ensinado as coisas que eu deveria saber para a salvação da minha alma? Então nós vamos trabalharmos alguns versículos bíblicos aqui para nós trazermos algumas experiências para nós em nome de Jesus. A primeira coisa que a igreja deveria nos ensinar sobre a natureza da salvação das nossas almas. As nossas almas, elas têm que ser salvas. A salvação tem que vir externa e interna. Externa e interna. Que não adianta eu usar uma máscara diante da igreja, não adianta eu usar uma máscara diante do púlpito, não adianta eu usar uma máscara diante da sociedade e estar com meu coração corrompido. Nosso coração, ele tem que estar perfeito diante de Deus. Primeira coisa, coração perfeito diante de Deus. E a nossa salvação, ela tem uma justificação. A justificação da nossa salvação é pela graça. A graça é a justificação da nossa salvação. Então, precisamos nós de fazermos alguma coisa? Não. Precisamos de nós de fazermos nada além de nós termos fé e caminharmos na presença do Senhor. Se eu aceitei Jesus e se eu caminho na presença de Jesus, eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso fazer nenhum tipo de sacrifício. Não existe mais sacrifício humano, não existe mais sacrifício de coisas, não existe mais nenhum tipo de sacrifício humano para mim receber a salvação vinda do Senhor. Então, o primeiro tópico: não preciso de sacrifício. Se você está numa igreja, num ministério, que tem te cobrado sacrifício, a igreja está errada. Porque a graça não é da igreja, não é do templo. A graça não é o pastor que vai te dar a graça, que vai assinar um papel te dando ali um indulto, não. A graça, ela veio de Jesus. A graça veio através da morte de Jesus para nós.
A graça veio através de Jesus para nós. E existem algumas coisas, irmãos, que nós como cristãos precisamos de termos. E se não temos, devemos buscar. São coisas importantes. E isso eu estou falando do mundo espiritual. A primeira coisa que nós precisamos de buscarmos aqui como ser humano, que nós chamamos de regeneração, de mudança de atitude de vida, é o nascimento. E depois do nascimento, a purificação. Então eu batizei, aceitei Jesus, batizei, e agora buscar a purificação. Todos os dias que eu estiver buscando a Deus, todos os dias que eu estiver na presença de Deus, eu tenho que aprender algo para purificar a minha alma. A purificação das nossas almas. E depois vivificação. Então, nascimento, purificação e vivificação. Posso eu nascer de qualquer maneira para Deus? Não. A primeira coisa que eu tenho que fazer, a Bíblia nos fala, venha a mim como estás. Então a igreja está aberta para receber todos os tipos de pessoas, porque a igreja não é o céu. Quando nós falamos de igreja, de templo, nós não estamos falando de céu. Quando nós falamos de igreja, de templo, nós falamos de um hospital espiritual. Estamos nós dentro de um hospital espiritual. Recebemos qualquer pessoa. Qualquer pessoa que quiser adentrar, que quiser permanecer, que quiser assistir, ela tem um livre arbítrio de entrar lá e assistir. Ela não vai ser barrada por causa disso. Porque a própria Bíblia nos fala, venha a mim como está. Mas é o seguinte, a partir do momento que eu entrei e entendi, aí eu tenho que buscar, através desse entendimento, o nascimento. E esse entendimento me faz olhar para mim mesmo e ver se tem algo em mim ainda que está desagradando a Deus. Porque eu não posso me tornar um filho desobediente. Eu não posso me tornar um filho manchado pelo pecado, porque quando eu batizo, o significado do batismo é a purificação do corpo. Morreu o velho homem, morreu a velha mulher e nasceu de novo. E esse nascer de novo, e a partir do momento que nós nascemos de novo, nós temos que nascer para Deus. E eu não posso nascer para Deus com o corpo contaminado, com a mente contaminada. Então, é muito importante, antes do nascimento, eu fazer um autoexame de consciência para me ver aonde eu estou pisando, quais são as minhas amizades, as coisas que eu faço todos os dias, se ela tem ou não tem agradado a Deus. Para depois vir o nascimento, depois vir a purificação, e a purificação ela é contínua, porque não existe na terra ninguém santo, não existe ninguém santificado na terra. Seremos aqueles que serão salvos, serão santificados por Deus. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós estaremos buscando a nossa santificação. Não existe padre santo, não existe pastor santo, não existe irmão santo, não existe irmã santo. Existem pessoas buscando a santificação, porque essa santificação ela não é dada pelo homem, e nem muito menos pela igreja. Essa santificação ela é dada por Deus. É Deus que vai nos santificar. É Deus que vai santificar os salvos. Nasci, eu quero ler a respeito do nascimento, em nome de Jesus. Porque a partir do momento que eu nasci para Deus, e aceitei a Deus como Salvador da minha vida, algo tem que mudar em mim. A minha estrutura física, a minha estrutura espiritual tem que ser mudada. Nós temos que entender que nós somos um novo ser na presença de Deus, somos herdeiros de Deus. Então tem que mudar muitas coisas em mim, porque existem muitos filhos de Deus aqui na terra que aceitou o batismo, mas são desobedientes. E o desobediente não é do céu. Para que nós venhamos a herdar o céu, nós temos que sermos obedientes no Senhor. Nós temos que sermos obedientes no Senhor para que nós venhamos herdar o céu. E lá em Lucas 2:37, nós vamos ver a obediência de uma mulher chamada Ana. Ana era viúva, Ana já era velha de idade,
mas ela tinha uma obediência a Deus. A idade dela, o tempo dela de permanência dentro de uma igreja, o tempo dela de vida não atrapalhou ela de continuar a obra dela, porque ela sabe que nós temos que saber, e ela também sabia que a obra dela é contínua. Enquanto nós permanecermos aqui na terra, a nossa obra ela tem que ser contínua. Lá em Lucas 2,37 não fala assim, ó, era viúva de 84 anos, ela não deixava o templo e adorava noite e dia em jejum e oração. Então nós sabemos, irmãos, que nós temos que fortalecer o Espírito que está em nós. O mundo todos os dias quer nos tomar de Deus. O mundo todos os dias quer nos roubar de Deus. E é por isso que nós temos que ser fortes. E o que nos fortalece é o Espírito Santo de Deus. Não é a nossa força física, não é a permanência na igreja, não é ir na igreja todos os dias, estar lá na igreja todos os dias, não. É nós estarmos dentro da igreja e aceitarmos o Espírito Santo de Deus em nós. Porque o pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado quer nos roubar de Deus todos os dias. O pecado quer nos tirar da presença de Deus todos os dias. Lá em Romanos 12, primeiro, Romanos 12, 1. Romanos 12, 1. Vou achar aqui em nome de Jesus, que nos fala assim. Romanos 12, 1. Nos fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então o próprio Deus está nos falando aqui em Romanos 1, que nós temos que cuidar desse templo de Deus. Algumas igrejas não falam mais sobre isso, algumas igrejas não pregam mais sobre isso. As pessoas têm adentrado na igreja de qualquer maneira, e as pessoas têm saído da igreja de qualquer maneira, não têm recebido nada, não têm mudado nada no íntimo, no externo dela. E eu falei aqui no início, que a natureza da salvação ela é interna e externa. Hoje um jovem dentro de um templo, dentro da igreja, ele coloca um alagador na orelha, e os líderes não falam nada. Hoje um jovem dentro da igreja, eles pintam o cabelo de cores diferentes, de diversos tipos de cores, e o líder não chama atenção. Hoje o jovem dentro da igreja coloca pinças na parte do corpo e os líderes não chamam atenção. Hoje o jovem dentro das igrejas faz tatuagens no corpo e os líderes não chamam atenção. E é por isso que eu disse aqui no início que nem todas as igrejas nos levam para o céu, e também disse aqui que a maioria das igrejas evangélicas de hoje estão pecando em cima disso, porque está deixando a igreja de qualquer maneira. Está deixando a igreja de Deus fluir de qualquer maneira. Não tem pregado, não tem falado sobre a importância de nós preservarmos o templo do Senhor. Então é muito importante nós preservarmos o templo do Senhor, porque o pecado, ele teve origem. A origem do pecado ele teve lá no início do mundo, através de Adão e Eva. E esse pecado entrou na terra para destruir a humanidade, para acabar com a humanidade. E o pecado também ele tem a natureza do pecado. Então é o seguinte, eu tenho que definir todos os dias o que é certo, o que é errado. E se me perguntar o que é pecado, nós vamos resumir em poucas palavras. Pecado é tudo que desagrada a Deus. Não é o que desagrada o pastor, não é o que desagrada o homem, não é o que desagrada o templo, não. É o que desagrada a Deus. Então tudo que desagrada a Deus, talvez você está fazendo uma tatuagem, talvez você está colocando um alagador, um pince, está achando que está normal, porque você está no século 21, está vendo outras pessoas colocarem.
A modernidade está aí no mundo. Mas a partir do momento que eu começo a entender a Bíblia, a partir do momento que eu começo a aceitar a Bíblia em mim, a boca de Deus em mim, eu vou definir na minha vida o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. E o que não agrada a Deus é pecado, e o que agrada a Deus é o que nós temos que fazermos todos os dias. Então o pecado ele tem uma natureza, e a natureza do pecado, ele veio para nos matar. O pecado ele veio para afastar o homem de Deus. O pecado foi colocado na terra para fazer uma separação de homens e homens, fazer a separação de salvos e não salvos. Nós temos que saber que o pecado ele nos afasta de Deus, e todo pecado tem consequência. Existe pecado que tem consequência, e existe pecado que por mais que eu venha pedir perdão para o Senhor, a consequência do pecado eu vou carregar, talvez pro resto da minha vida. Cito alguns. Uma pessoa que às vezes está grávida precocemente, que ela não casou, ela não teve um relacionamento, ela não teve um casamento, e por causa de uma relação sexual veio uma gravidez. Ela vai rejeitar o filho? Ela vai jogar o filho fora? Não, ela vai carregar o filho nos braços, ela vai criar o filho, mas ela vai saber que aquele filho que ela teve foi consequência do pecado. E todo dia que ela olhar para o filho dela, ela pode falar para ela mesma: nossa, poderia ter casado, poderia ter sido diferente, poderia ser depois do matrimônio, mas por causa do pecado, por causa do meu vacilo, hoje eu carrego um filho nos braços. Então vamos mais além. Uma doença, e às vezes uma doença incurável, como uma AIDS. A pessoa tem uma relação e fora do casamento, ou tem uma relação extraconjugal, ou tem uma relação para satisfazer a vontade da carne, e depois ela descobre que ela está contaminada pelo vírus. Aí ela vai lá no templo e pede perdão ao Senhor: Senhor, perdão por ter engravidado, perdão por ter estar grávida antes do casamento. A palavra de Deus fala que Ele nos perdoa. Perdão, Senhor, por eu ter tido uma relação fora do casamento. Perdoado. Mas a doença, se Deus não quiser, Ele não vai curar. A gravidez, se Deus quiser, a criança vai nascer. Aí carregamos aí sobre o corpo uma enfermidade, e às vezes levamos essa enfermidade até para outras pessoas dentro dos nossos lares, que nós sabemos que quando a vida continua, você pode levar a relação ali para sua esposa ou para o marido, e nós sabemos também que até a criança pode nascer já contaminada pelos vírus. Vamos culpar Deus? Não. Nós temos que culpar nós mesmos e saber que o pecado ele tem consequência. O pecado ele tem consequência. E para que nós venhamos entender, irmãos, que precisamos de uma igreja verdadeira, de uma igreja que salva. Nós temos que entender isso. Precisamos de uma igreja verdadeira e precisamos nós de uma igreja que salva. A primeira coisa que nós temos que entender, que nós vivemos hoje sobre o Evangelho da Graça. Evangelho da Graça. Não adianta uma igreja tentar pegar os usos e costumes judaicos e tentar trazer para dentro da igreja, porque nós somos gentios, nós não vamos conseguir carregar os pesos dos costumes judaicos. Não adianta. Nós temos que entender que algumas coisas foram feitas por judeus e algumas outras coisas são feitas para nós. Nós não vamos conseguir carregar os costumes judaicos, principalmente as mulheres. Os costumes são muito pesados e nós somos gentios. Nós temos que entender isso. Algumas coisas são pesadas quando nós trazemos de outras denominações, de outras aceitações, e tentamos fazer daquela bagagem que nós trouxemos regras religiosas. Então nós temos que entender que nós somos gentil. Existe algo que são para o gentil e existe algo que são para as outras pessoas, principalmente para os judeus. Então nós vivemos sob o Evangelho da Graça. Não existe sacrifício, porque o sacrifício já foi feito por Jesus. Arrependimento e fé. Se você estiver numa igreja, no templo, se a igreja, o templo não estiver te ensinando a arrepender, você está
no lugar errado. Você está fazendo o papel de tolo. Arrependimento é um prato que nós temos que comermos todos os dias. Arrepender do nosso pecado, arrepender dos erros, arrepender das falhas. Todo dia nós temos que estar arrependido das coisas negativas que nós viermos a cometer. O arrependimento faz parte da vida de um cristão. O arrependimento vai zerar ele com Deus. O arrependimento vai mostrar para ele, Deus, que ele está querendo zerar ali o termômetro dele, colocar lá no zero, para que Deus possa olhar para ele de novo. Então, arrependimento e fé. Fé é a bagagem de qualquer cristão. A Bíblia nos fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Não venhamos tentar agradar a Deus sem fé, não. Sem fé é impossível agradarmos a Deus. Quero ler aqui em Marcos 16:16, que nos diz assim. Marcos 16:16, irmãos, que nos fala assim, ó. Quem crê, então nós estamos vendo aí, ó. Vou ler o texto todo, depois a gente explica. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Então nós vamos entender aqui que existe duas vertentes que as igrejas hoje fazem errado. A Bíblia nos fala: quem crê tem que ter uma crença dentro de mim, tem que ter uma aceitação dentro de mim. Quem crê? Um bebê, uma criança tem como crer? Não. Então por isso que eu disse aqui no início que nem todas as igrejas nos levam para o céu, para que nós venhamos ir para o céu, para que nós venhamos nos tornar filhos de Deus, para que Deus possa nos aceitar. Nós temos que crer, e crer tem que ter personalidade, tem que ter atitude, tem que ter sentimento de culpa, tem que ter sentimento de aceitação. Então nós temos que crer. Quem crê e for batizado, crê e batizo. Batismo porque deixamos de ser criatura e nos tornamos filhos de Deus. Quem crê e for batizado será salvo. E a Bíblia também nos fala: quem não crê e quem não for batizado não será salvo. Então são outras duas vertentes daqueles que não creu. Ele não creu, então ele não vai ser salvo. E se ele também não se tornou filho, ele também não será salvo. Então são duas vertentes: crê e batizado para ser salvo, e não creu e não foi batizado, não é salvo. Então nós temos que entender essa vertente. Então não adianta eu estar dentro da igreja e não aceitar o batismo. Não adianta eu estar dentro da igreja e não aceitar o que está sendo imposto para mim ali, através da boca de Deus, da Bíblia Sagrada. Porque a crença vem no acreditar. A crença vem no ouvir e no acreditar. E nós temos que crer para que nós venhamos a ser salvos. Quem crê? Lá em Atos, livro de Atos 22:16 também nos fala. Deixa eu achar aqui. Atos 22:16 nos fala assim. Atos 22:16 nos fala assim, ó. E agora? Por que te demoras? Levanta-te e recebe o batismo, lava os teus pecados e invoca o nome de Jesus. O que te impede de ser batizado? Porque eu estou com guerra com a minha família. Eu estou com guerra com o meu marido. Eu estou com guerra com a minha esposa. A salvação individual. O que impede de você ser batizado? Talvez você não está conseguindo levar a sua família contigo. Talvez você já perdeu o controle dos teus filhos. Talvez o teu marido não quer seguir. Talvez a tua esposa não quer te seguir. Mas a salvação é individual. Se torne você primeiramente filho de Deus. E comece evangelizando a tua casa. As pessoas têm o hábito de querer evangelizar dentro da igreja. Mas a igreja começa dentro dos nossos lares. Comece evangelizando a tua casa. Lá em Atos 22:16. No 16:31 também nos fala assim. 16:31 nos fala assim. Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus
e serás salvo, tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Ah, pastor, mas eu aceitei, meu marido não aceitou. Deus vai ter um tempo para o seu marido. Ah, pastor, eu aceitei e a minha esposa não aceitou. Deus vai ter um tempo para a sua esposa. Pastor, nós aceitamos, mas nossos filhos não aceitaram. Deus vai ter um tempo para os teus filhos. Se eles forem escolhidos de Deus, você pode saber que Deus vai ter um tempo para ele e vai tirar ele. Lá em Atos também 2:38, Atos 2:38 também nos fala assim, a respeito do batismo. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós. Cada um tem que arrepender. Nós não podemos arrepender em grupo, não podemos arrepender todo mundo junto, não. Arrependei-vos cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Então a Bíblia fala muito de arrependimento, a Bíblia fala muito de transformação de vida, a Bíblia fala muito de aceitação de vida, de uma vida cristã e não de uma vida do mundo. Não adianta eu querer ser cristão e querer viver a vida do mundo. Não adianta eu querer ser cristão e continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia no mundo, fumar, beber, dançar, farrear. Não adianta. A partir do momento que eu aceitei Jesus, a partir do momento que Jesus está em mim, eu tenho que buscar os dons do Espírito Santo em mim. E para mim buscar o dom do Espírito Santo em mim, a carne tem que morrer todos os dias, para que o Espírito Santo de Deus vivifique em mim. O Espírito Santo de Deus tem que vivificar em nós, para nós recebermos os dons. Se você ainda não recebeu os dons do Espírito Santo, é porque você precisa de mudar algo aí na tua estrutura física, para que você possa receber de Deus os dons do Espírito Santo. Atos também 3:19, Atos 3:19 nos fala assim, arrependei-vos de novo, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então não existe perdão do pecado se não houver arrependimento. Não existe perdão do pecado se eu não me arrepender dos maus e das coisas erradas que eu fiz. E por último, irmão, para nós terminarmos, para nós sermos um verdadeiro cristão, a igreja está semeada de muitos, mas muitos que estão dentro da igreja, e às vezes estão ali até anos, eles ainda não se tornaram cristãos. Eles continuam filhos desobedientes de Deus. Eles aceitaram Jesus, eles tiveram fé, aceitaram o batismo, eles fizeram ali tudo que foi previsto para ele, mas eles não se converteram. A igreja está cheia de pessoas não convertidas. É aquelas pessoas que ficam matando as outras ovelhas, aquelas pessoas que ficam fofocando, levantando falso, mentira, aquelas pessoas que ficam falando mal do ministério, aquelas pessoas que ficam falando mal dos pastores, aquelas pessoas que ficam da igreja, mas ficam apedrejando a igreja. São pessoas não convertidas. Nós temos que buscar a conversão. Atos 3:19, em Atos 3:19 nos fala do arrependimento. A conversão, nós nos convertermos, começa através do arrependimento, que eu li, arrependei-vos e convertei-vos para que serem cancelados os vossos pecados. Não adianta eu estar na presença de Deus, vivendo com a mente no mundo, porque aonde estiver o nosso coração, ali nós estaremos. Se o meu coração está voltado para as coisas materiais, eu vou viver minha vida buscando as coisas materiais. Se o meu coração está voltado para o mundo, viver o mundo e as festas e as orgias e tudo do mundo, o meu coração, a minha vida, eu vou estar ali naquele lugar. Mas se o meu coração estiver voltado para Deus e para as coisas de Deus e para as coisas celestiais, eu vou estar ali vivendo as coisas de Deus e as coisas celestiais. Porque onde estiver nosso coração, está nós também. Nosso coração é ligado nas coisas do mundo, estamos no mundo. Nosso coração é ligado nas coisas de Deus, estamos nós nas coisas de Deus. Lá em Atos 11:21, para nós terminarmos, Atos 11:21 nos fala assim:
A mão do Senhor estava com ele, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Nós temos que buscarmos o convertimento. A partir do momento que o pastor, que o teu líder está ali na frente do altar, a partir do momento que o seu líder, o teu pastor está vendo que você tem necessidade de convertimento, porque você não está conseguindo deixar o mundo, ele tem que trabalhar o convertimento da tua alma. Ele tem que trabalhar o convertimento da tua alma para você abandonar o pecado. Nós temos que abandonar o pecado em nós. Nós temos que abandonar o pecado que todos os dias, nos afasta de Deus. O pecado todos os dias nos afasta de Deus. E nós que abandonarmos o pecado em nós, para que nós venhamos ser um com Deus, e Deus seja um conosco, e que nós possamos ter participação nas coisas do Senhor. E por último, 1 Pedro 2,25. 1 Pedro 2,25. 1 Pedro 2,25 nos fala assim: porque está desgarrada como ovelha, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas. Às vezes não estamos aprendendo nada, às vezes não estamos sendo fortalecidos em nada, às vezes, muitas das vezes a igreja, o templo não tem nos acrescentado nada. Estamos sendo podres, estamos sendo como sepulcro calhado. Estamos ali bonitinho dentro da igreja, bem vestido, com gravatinho, com vestidos bonitos das mulheres, mas com podridão por dentro, sepulcro calhado, sepultura que foi pintada e ela está bonita por fora, adornada por fora, mas por dentro mortos e fedendo. E nós temos que ser limpos, vivos e purificados na presença de Deus, e principalmente abandonando o pecado. Quero terminar com a oração em nome de Jesus. Se você entendeu essa mensagem, se essa mensagem falou com você, que ela possa falar com muitos, que você possa enviar essa mensagem para muitos, para ser transformado através da palavra. Quem nos transforma é a palavra, irmãos. Não é a igreja, não é o pastor, é a palavra proferida ali. Não é a mão do homem, mas sim o Espírito Santo de Deus. Não é a presença humana, mas sim a presença do Espírito Santo de Deus em nós. É assim que nós somos transformados, é assim que nós somos mudados. Podemos olhar aí pessoas que outrora eram podres, eram ruins, eram vagabundos, eram usuários de drogas, eram traficantes, e hoje são cristãos, e são um excelente cristão, porque eles foram transformados pelo poder de Deus. Você está me ouvindo aí, também seja transformado pelo poder de Deus. Que entenda, a partir de hoje, que existem igrejas e igrejas. Existem igrejas que vai salvar pessoas, e igrejas que não vai salvar pessoas. E existem também igrejas evangélicas e igrejas evangélicas. Igrejas evangélicas que não vai acrescentar, que não vai somar nada na tua vida, que fica muito no oba-oba. Igrejas que pregam a palavra, que traz para você uma estrutura espiritual para que você possa ter sua alma salva no Senhor. Quero orar para você em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu quero colocar essa vida sobre as tuas mãos, ó Deus. Esse ouvinte, essa pessoa que ouviu essa mensagem, ó Pai, para que possa entender, Pai, que só o Senhor salva. Que possa entender, Deus, que nós temos, ó Deus, que sermos purificados aqui na terra, Pai. Que possamos entender, meu Deus, que nós temos que buscar a nossa convenção, ó Deus. Nós temos que nos convertermos no Senhor, Pai. E possamos entender também, ó Deus, que estamos sempre à espera do Senhor, meu Deus, através da nossa fé. Eu coloco essa vida sobre as tuas mãos, para que possa receber do Senhor o melhor que o Senhor tem para ela, em nome de Jesus. Sou eu, irmão, mais uma vez, pastor Leandro, deixando para você uma mensagem para a tua alma, em nome de Jesus.